Isso foi muito frouxo. Olá! Não exageres. Olá! Pois é, bem-vindos a mais uma escola dominical e desta vez a lição vai ser sobre... Crescer Não só crescer fisicamente, mas crescer também... espiritualmente. Então, estão prontos? Vamos a isso? Não se vão embora. Venham daí. Crescer? Pois é, todos nós gostamos de crescer. Ninguém gosta de ser criança. E quando somos crianças, o nosso desejo é sermos cada vez maiores, cada vez mais crescidos. E, espiritualmente, nós devemos ter o mesmo desejo. Deve ser exatamente igual. Porque quando nós nascemos como bebés. E o nosso nascimento espiritualmente é igual. Quando tu conheces Jesus, quando tu começas a conhecer o seu amor e a sua salvação e o que Ele fez por ti e tu aceitas isso, tu nasces espiritualmente, tu cresces. E este nascimento, ele é feito exatamente da mesma maneira. Tu quando conheces Jesus, tu és como um bebê, porque tu não sabes nada, tu ainda não conheces nada, é tudo novo para ti. E todos nós já conhecemos Jesus, não é? E quando nós conhecemos Jesus pela primeira vez, nós somos bebés e para crescermos nós precisamos de leitinho. Pois é, leitinho. Mas os bebés, eles não conseguem beber o leitinho sozinhos, certo? Então nós temos que lhe dar o leitinho. Pronto, bebe o leitinho todo, tu precisas de crescer para ficares grande. Espiritualmente é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de beber leitinho para crescer. Mas o que é este leitinho? E como é que isto funciona? Pois é, eu vou-vos explicar. Então, quando nós crescemos em Jesus, quando nós conhecemos Jesus, é suposto nós nos alimentarmos de coisas simples. Não é suposto as pessoas nos encherem de coisas e nos atufilharem de ideias e de regras e de exigências, porque nós estamos apenas a crescer em Jesus. Estamos a dar os primeiros passos. Então, nós devemos nos alimentar com leitinho, com coisas simples, com o amor de Jesus, com a salvação, com o perdão dos pecados, com o aprender a fazer oração, com o aprender a pedir perdão a Deus. Essas coisas é o nosso leitinho espiritual. É quando tu aprendes as primeiras coisas importantes de ser cristão. E para ser cristão tu deves aprender a pedir perdão, a ler a Bíblia, a orar, não é? Todas essas coisas são o nosso leitinho espiritual. Mas à medida que o bebê vai crescendo, ele não pode continuar apenas a beber leite, certo? Aliás, ele precisa de mais consistência. Quando nós damos apenas leite ao bebê, ele farta-se de chorar com fome. É preciso mais alimento, mais consistência. Então, espiritualmente, deve ser exatamente a mesma coisa. Nós devemos procurar coisas mais consistentes, coisas mais sólidas, alimentos sólidos. E a Bíblia, ela está repleta de alimentos, de uma variedade enorme de coisas. Então, nós quando pegamos na nossa Bíblia, a nossa Bíblia ela está cheia de alimento. E o alimento não é todo igual. Ok? Quando nós pegamos na nossa Bíblia, nós temos uma variedade enorme de ensinos. Nós temos tantos alimentos aqui para diferentes situações, diferentes ocasiões, diferentes refeições. Então, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento está aqui na Bíblia. Então, nós quando crescemos, é suposto nós aprendermos a fazer coisas novas. Quando nós somos crianças, nós aprendemos, a primeira coisa é aprender a gatinhar, depois a andar, depois a começar a dar uns passitos de corrida, uns saltinhos, até aprendemos a andar de bicicleta, tantas coisas divertidas. Pois é, tudo isso faz parte do nosso crescimento físico. E espiritualmente, é suposto nós fazermos a mesma coisa. É suposto nós aprendermos diariamente. É suposto tu crescer espiritualmente diariamente. E nós crescemos fisicamente todos os dias. Quando nós somos crianças, todos os dias nós crescemos. Por mais pequenino que seja o crescimento, há sempre algum crescimento. Certo? Fisicamente isso acontece. Mas
espiritualmente. Deus deseja o mesmo de nós. Deus espera o mesmo de ti. Que tu, como uma criança espiritual, como alguém que está a aprender as primeiras coisas acerca de Jesus, acerca de Deus, é suposto que nós vamos aprendendo a cada dia mais coisas. A cada dia nós vamos aprendendo coisas novas acerca de Jesus, coisas novas acerca de Deus, coisas novas para nós. O que é que Ele quer de nós? O que é que Ele deseja de nós? Pois é. E para nós aprendermos, nós precisamos de abrir a nossa Bíblia. Porque lá está o alimento. Sabem? O alimento sólido. Às vezes é difícil para nós, porque nós temos que o cortar, certo? E temos que o mastigar. E há certos alimentos... não me cheira. Não é? Há coisas que nós não gostamos de comer. Nós gostamos de carne, gostamos de massa, arroz, essas coisas. Mas há determinadas coisas que para nós são... eu não vou comer isso. Pois é, tu até podes pensar, ervilhas? Nem pensar. Não toco nenhuma, não como nenhuma, nem penses. Na Bíblia, às vezes encontramos alimentos que para nós são exatamente a mesma coisa. Nós pensamos, não, isto não é para mim, não, isto não é para mim, de certeza. Deus escreveu isto para outra pessoa qualquer, mas não foi para mim. A Bíblia está cheia de ensinamentos, alguns que para nós são tão bons. Nós gostamos tanto de saber que somos filhos de Deus, que Ele está connosco, que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso companheiro, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar força quando nós estamos cansados, vai nos dar inteligência, vai nos dar sabedoria. Todas essas coisas nós gostamos imenso de aprender. Isso sabe-nos a carninha, sabe-nos a arroz, a massa, essas coisas. Até nos sabe a bolachas às vezes. Mas há determinadas coisas que às vezes nos sabem a ervilhas na palavra de Deus. É a pura verdade. E nós não gostamos de as meter na nossa boca, muito menos de as mastigar e engoli-las. Nem pensar. Na palavra de Deus, nós temos alguns alimentos que para nós nos parecem ervilhas. Na palavra de Deus, nós temos alimentos que para nós nos sabem a carne. São tão bons de ler, são tão bons de ouvir, são tão bons de aceitar. Mas há outros que nos custam a engolir. E o que é que eu quero dizer com isto de mastigar a palavra de Deus ou engolir a palavra de Deus? Está esquisito isto, certo? Quando eu digo mastigar a palavra de Deus, significa que tu não deves apenas ler, mas tu deves meditar na palavra de Deus. Tu deves pensar naquilo que tu leste, deves pensar o que é que Deus te quer ensinar com aquilo, o que é que Deus quer fazer na tua vida com aquela palavra. Porque é que tu estás a ler aquilo? Porque é que aquilo é tão importante? O que é que Deus te vai ensinar? E quando nós pensamos em engolir, vamos engolir a palavra de Deus? Engolir a palavra de Deus é o mais difícil, acredita em mim. Porque quando tu engoles, significa que tu aceitas aquela palavra para ti e tu deixas que ela transforme o teu interior. Quando tu engoles aquilo que tu lês na palavra de Deus, significa que tu deixas que essa palavra, que tu deixas que aquilo que Deus deixou escrito te transforme, te mude o teu interior, a tua maneira de pensar, o teu agir, o teu falar. E isso é o mais difícil, porque às vezes nós lemos apenas, nós olhamos para o nosso prato e só comemos e mastigamos algumas coisas, aquelas que nos agradam. E há certas coisas que nós pomos na borda do prato. Há determinadas coisas que nós lemos na nossa Bíblia que elas não são muito fáceis para nós. Custam. Sabem porquê? Porque temos que mudar coisas na nossa vida que são tão difíceis. Temos que mudar a nossa atitude, temos que mudar as coisas que nós dizemos, as coisas que nós fazemos. Pois é, e isso é difícil de engolir, certo? Pois é, mas isso é maturidade espiritual. Significa que tu estás a crescer. Significa que tu estás a ser crescido espiritualmente. Que tu estás a deixar de beber só o leitinho, mas que tu começas a comer comida sólida. Em Hebreus 5, versículo 12, diz: já era tempo de serem mestres, mas a verdade é que ainda precisam de alguém que
que vos ensinam outra vez as coisas fundamentais da Palavra de Deus, ainda precisam de se alimentar de leite, quando já deviam estar a comer alimentos mais fortes. E quem se alimenta de leite não passa de uma criancinha sem saber distinguir o que está certo do que está errado. Os adultos, pelo contrário, alimentam-se de comidas fortes, visto que, por experiência, já chegaram ao ponto de saber distinguir o bem do mal. Quando tu cresces espiritualmente, quando tu tens maturidade espiritual, significa que tu sabes aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que é correto daquilo que é errado. Aquilo que vai fazer bem espiritualmente e aquilo que te vai fazer mal espiritualmente. Isso é maturidade espiritual. E eu não te estou a dizer que nós já devemos ser adultos espiritualmente, que nós já devemos saber tudo. Não é isso que eu estou a dizer, porque eu própria estou muito longe de saber tudo. Mas o que eu quero, a pergunta que eu te quero fazer é: estás tu a crescer? Estás tu a crescer um bocadinho todos os dias em maturidade espiritual, a aprender mais coisas acerca de Deus? Estás tu a alimentar-te? Ou ainda precisas que alguém te dê o leitinho? Ainda precisas que alguém te ajude a comer a Palavra de Deus? Ainda estás à espera que alguém te dê o alimento à boca? Bebes só leitinho? Ou já comes comida sólida? Já estás a ser crescido? Já estás a ganhar maturidade?